Assim que nesta noite, pois, vamos estar aqui fazendo a leitura de alguns dos mandamentos de nosso Deus. É muito formoso quando nós lemos a Bíblia, quando meditamos, quando a analisamos em profundidade, quando colocamos os cinco sentidos no que lemos nessa leitura. Isso é muito formoso, porque Deus entra a estar aí conosco, o Espírito do Senhor vem, Ele está aí, nos ilumina, nos dá esse gozo, nos dá paz, nos transforma. Assim que, cada vez que nós leamos a Bíblia, pois façamos com muita reverência, com muito fervor, sabendo que Deus está próximo de nós, que está ao nosso lado, como diz um salmo, diz que o Senhor é nossa sombra, ao nosso lado direito. Ele é nossa sombra, assim cremos, assim devemos crer, e assim devemos ter esta convicção. Então, esta noite vamos estar aqui falando de tudo um pouquinho, vamos falar de muitas coisas, e também vocês terão a oportunidade de fazer suas perguntas. Estamos neste mês que é o fim do ano do nosso calendário. Nós temos um calendário romano e dezembro é o último mês do ano. Então, neste último mês do ano, as pessoas, as religiões e o mundo, os que têm o calendário romano, pois eles inventaram muitas coisas como festejar nesse fim de ano, como fazer muitas coisas para alegrar-se, para se regozijar, para fazer algo diferente. E as pessoas fazem tudo isso. Nós aqui vamos ler alguns versos e vamos meditar até onde é bom ou mal, o que deveríamos fazer e o que não deveríamos fazer. Qual é nosso destino, digo assim, nosso que somos já pessoas escolhidas por Deus, que Deus nos trouxe, nos reuniu aqui, nos tem sob o seu poder, suas asas, seu Espírito Santo. Então, o que é de nós? Como é nosso comportamento? Como deve ser nossa vida diante de Deus? Então, vamos estar aprendendo muitas coisinhas essa noite e vocês estarão perguntando. Perguntem, porque eu sei que há muitas pessoas também recentes na igreja e as pessoas recentes na igreja não escutaram os ensinamentos completos e não sabem, de repente, alguma pessoa cai também em muitos erros e por cair em algum erro, perde bênçãos de Deus. Nós não queremos que as pessoas caiam em erros, que percam bênçãos. Desejamos que todos recebam bênçãos do Senhor, porque Deus é misericordioso. Para isso estamos aqui, para aprender, e vocês vão perguntar, porque das perguntas de vocês também vem o aprender a doutrina do Senhor. Vamos abrir aqui em Êxodo 20. Em Êxodo 20, quando Deus falou com Moisés, ou Deus estava falando com Moisés, e Deus deu a Moisés as tábuas da lei. E nós, porque lemos o Antigo Testamento, o Antigo Testamento são livros importantes para a nossa vida espiritual, porque é a forma como Deus iniciou, dando-se a conhecer ao homem e dando a conhecer seus mandamentos, suas leis, seus regulamentos. E Deus disse a Moisés que formaria uma nação para que essa nação fosse perfeita, fosse santa, adorasse a Deus, buscasse a Deus, fosse uma nação diferente de todas as outras nações. Naquela época bíblica, somente existia no mapa, era Europa, Ásia, África, não. Aqui este continente americano não existia habitado. Existia, mas somente, suponho que vegetações, animais, mas não seres humanos. Então Deus, naquela época, falava a Moisés e lhe dizia que todo aquele povo de Israel, que era uma nação singular que ele iria formar, eles teriam que cumprir com certos regulamentos e leis, para assim mesmo poder Deus estar com eles e se manifestar. E Deus fazer, pois, muitos milagres e tudo o que queria fazer com eles, dar-lhes a felicidade, dar-lhes a paz, que Deus queria demonstrar ao homem que sim, podia levantar um povo
que ame a Deus, que seja diferente, que não seja desobediente, senão que fizesse muitas coisas boas na vida. Isso era o que Deus dizia a Moisés. Então Deus deu a Moisés essas regras, esses mandamentos aqui em Êxodo 20, pois diz que os 10 mandamentos já estão prontos vocês aí, verdade? Então Deus lhes dizia a Moisés, diga ao povo, diga-lhes. No verso 2 diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás o quê? O que é que dizia? Nós, às vezes, temos lido este verso e nós sim meditamos nele quando lhe dizia Deus, não terás outros deuses diante de mim. É uma frase ou uma oração que nós muitas vezes não meditamos muito, não nos aprofundamos, não analisamos o que significa. O que significa quando Deus diz, não tenha outros deuses diante de mim? Bom, em primeira instância, me ocorre que Deus está dizendo, não faça outros deuses, ou não creiam em outros seres que digam ser deuses, deixando-me de lado, e me deixas a um lado, o Deus verdadeiro. Seguramente isso é o que eu penso. Você seguramente analisou outra coisa. E assim cada um estamos analisando algo diferente. Mas nós nunca aprofundamos em dizer, mas qual é minha vida? Como é minha vida? Em quem creio? O que estou fazendo? Por exemplo, nós, antes de vir a esta igreja, antes de estarmos desfrutando essas bênçãos espirituais que estamos desfrutando hoje com Deus, nós praticávamos alguma religião. Há uma religião muito tradicional. Muitos viemos dessa religião tradicional. E nós, certamente, alguma vez lemos isso e nunca percebemos a realidade. Não, quem sabe o que significa isso, passo e sigo em frente. E não lhe dou importância. Mas, bom, isso fazíamos. Agora Deus diz, leia a Bíblia, medita, aprofunda, analisa, esquadrinha. Quando diz esquadrinha é analisar em profundidade o que fala a Bíblia para obedecer a Deus. E no verso 4 diz Deus a Moisés que diga ao povo, diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança. Esta imagem e essa semelhança é o mesmo. A palavra imagem e semelhança é o mesmo, significa o mesmo. Então diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima no céu. Então dizemos, o que será o que há em cima no céu? Que o homem poderia ter feito para contrariar a Deus. E quando Deus diz, não faça nenhuma imagem nem semelhança do que há em cima no céu. Nós nunca analisamos estas palavras. Mas eu penso que vocês já têm muitas respostas. Pois acima no céu, muitas pessoas se extraviaram e formaram deuses com coisas que está no céu. O que é o céu para nós? Nós olhamos, saímos e olhamos para cima, e à noite, pois, vemos lua e estrelas. E de dia vemos o sol. Então, essas são as coisas que estão ali no céu, pois, segundo nós, os humanos, esse é o céu para nós. E as pessoas, o que começaram a fazer? Vocês creem que as pessoas, sim, houve alguém que contrariou a Deus? Quando diz que fez imagens e semelhanças de coisas que estão no céu? Por exemplo, conta as histórias dos antepassados e que, entretanto, hoje em dia existe em algum lugar do mundo as pessoas que adoram a quem? Ao sol, à lua e aos signos do zodíaco. Aos signos do zodíaco. E a todos eles lhes fazem imagens, pinturas ou esculturas. E eles dizem, são nossos deuses. São os deuses que vão nos salvar.
Hoje, porque vamos falar de tudo isso que vocês dirão, os irmãos, mas isso é tão elementar que já o sabemos. Mas é que eu quero que repassemos isto, porque vocês têm que ter este conhecimento para ensinar a outras pessoas. Vocês têm que reforçar seus dons de mestres e mestras. Então, um aprende quando repete e repete muitas vezes o mesmo assunto, e assim é como se aprende. E assim nos tornamos mestres e mestras. E vocês têm que aprender para evangelizar. Amém? Assim que eu hoje estou falando isso, que vocês já sabem, mas não é por vocês mesmos, mas é para que aprendam bem e ensinem as pessoas e tenham essa segurança. Então disse o Senhor: semelhança do que há em cima no céu, tampouco façam imagens e semelhanças das coisas que estão embaixo na terra. Na terra, sim, que há muito, não? Por exemplo, na terra, estátuas e imagens de quem? Das mesmas pessoas, não? Dos mesmos seres humanos. Na terra, do que vocês têm escutado os deuses dos antepassados, digamos assim. Para não dizer que de repente nós ou alguma pessoa que conhecemos continua crendo. Sabe que tem muitas pessoas que cria e tinha imagens e adorava quem? As serpentes, não? Aos crocodilos, aos lagartos, às aves. Porque aqui diz embaixo na terra, o que há da terra, os ratos, as corujas, bem? Tem muitas coisas. E também fazer imagens e estátuas a seres, a pessoas, a personagens. A personagens fazia uma estátua e colocava um nome. E também disse aqui Deus, que não, embaixo na terra, nem nas águas. Nas águas também as pessoas faziam deuses com os seres das águas. Vocês recordam de alguém que tem aí venerado coisas que estão no mar? Os peixes, sim. Também tem pessoas que criam muito nos caracóis, em todos esses animais, tartarugas. Todos esses seres, as pessoas buscavam a estes animais e lhes faziam uma estátua, lhes faziam uma imagem de pedra, de argila, do que fosse, e começava a adorá-los porque dizia que eram seus deuses. Também diz que debaixo da terra, também o oculto, aquilo que está embaixo da terra que ninguém vê, mas imagina. Então Deus sabia que o homem tinha essa tendência de ir atrás da idolatria, buscando deuses, buscando seres animados e seres inanimados para formar seu Deus. E desta maneira contrariavam a Deus, e Deus o proibiu. Mas o homem não fez assim. O homem, até o dia de hoje, continua sendo idólatra em muitos sentidos. Passamos aqui no verso 23, 22. Passemos ao verso 22 e leiam, por favor, o verso 22. Que formosura! Eu imagino como seria Deus falando com Moisés. Não lhes parece isso formoso? Amém. E lhes diz: vistes que dos céus falei convosco. E torna a repetir o Senhor no verso 23, lhes diz: não fareis outros deuses comigo, deuses de prata. O que significa não fareis outros deuses comigo? É como se eu lhes dissesse: por favor, comigo não façam uma estátua de bronze. Por favor, comigo não façam uma estátua de cera. Deus dizia: não fareis comigo deuses de prata e deuses de ouro, não fareis para vós? E foi o primeiro que o homem fez, certo? Amém. É o primeiro que o homem começou a fazer. Depois que Deus lhes deu o mandamento, lhes fez a proibição, começou o homem a fazer as estátuas. Começaram a fazer os ídolos, as pinturas, além de tudo que já mencionamos também. Além de venerarem os seres,
que estão acima, que estão na terra, que estão na água. Além disso, eles começaram a fazer muitas imagens e estátuas e começaram bom, tudo isso se chama a idolatria. E também começaram com as simpatias e as superstições. E muitas simpatias. E a propósito, vamos falar das simpatias que tem neste mês. Vamos falar porque preciso que me ajudem, porque às vezes me esqueço um pouco. Bom, então o homem se entregou a isso. Se entregou a todas essas coisas e começou a inventar para contrariar a Deus. E por isso é que Deus tem sido muito forte com a natureza ou com sua criação, com suas criaturas. De tal maneira que tem muitas pessoas que dizem que Deus é injusto. Por quê? Porque permite tantas maldades e tanta catástrofe e tanto lamento e tantas coisas ruins que se vê e que se ouve no mundo. Que Deus esqueceu de suas criaturas. Como não ia esquecer Deus depois dessa desobediência? Depois deste paganismo em que os seres se entregaram. E nós, aqui quando diz, não fareis comigo deuses de prata, nem deuses de ouro, que também conhecemos deuses de gesso, de pedra, de madeira. E em nossas tradições religiosas da antiguidade, diziam que era nosso Deus. Não? Não, é que esta é a estátua do Senhor Jesus Cristo. Este é Jesus de Nazaré. Esta é a Virgem de não sei onde. Este é São João de sei lá. Todas as pessoas que houve na antiguidade que dizem que foram cristãos e que sofreram muitos sacrifícios pelo Senhor e que morreram sacrificados, a todos lhes fizeram suas estátuas, lhes fizeram pinturas, imagens de todos os materiais, e diz que é o santo e a santa e tem que adorá-lo e tem que venerá-lo, porque ele é um Deus, ele é um poderoso. Então, aí se está cumprindo o que Deus disse aqui, não fareis comigo deuses de prata nem deuses. Então as pessoas diziam assim, mas é que se nós temos a foto do meu bisavô, do meu tataravô, eu tenho a foto, pois também podemos ter a foto e a pintura do Senhor Jesus Cristo. Mas é que na época do Senhor Jesus Cristo não havia câmeras fotográficas. Então as pessoas não podiam pegar câmeras fotográficas para dizer que guardaram a foto do Senhor. E mesmo que tivessem guardado, o Senhor nunca disse que teria que adorar estes objetos. Senão era a um Deus o quê? Em espírito. A um Deus em espírito. Mas tudo que seja físico, não tem que adorá-lo, não tem que crer, não tem que confiar, não tem que orar-lhe ou rezar-lhe, como alguns dizem, rezo ao santo tal, à santa tal, para que me faça o milagre. Tudo isso Deus disse, não fareis comigo esses deuses. Deus o proibiu. Ele proibiu que nós não fôssemos materializar com nada, com nenhum objeto, nem a nada do céu, da terra, de debaixo da água, nem com seres humanos, não materializar a Deus, porque diz que Deus é espírito, e em espírito e em verdade é que tem que buscar a Deus. Assim o busca e o glorifica. Então vemos, irmãos, a desobediência. Nós caímos nestes erros, caímos neste erro, e tem muita gente hoje que sofre, não tem a bênção de Deus por causa de andar crendo nestes deuses alheios, nesses deuses feitos por mãos humanas. Porque tem fábricas, as fábricas dos deuses, as fábricas dos santos e as fábricas das santas. E fabricam o santo e a santa e a vendem, porque este é o santo e a santa e este é meu Deus. Isto é muito triste. E em que ignorância nós estivemos e andávamos, graças a Deus, que o Senhor nos resgatou. Amém. Mas nós agora, o nosso dever é o quê? Ir resgatar a todas aquelas pessoas que sofrem.
Todas as vezes que você vê uma pessoa que sofre, você diga-lhe: busque ao Deus verdadeiro, ao Deus em espírito e em verdade. Creia e confie nesse Deus, que é espírito, que não o vemos, que não o podemos tocar. Creia nele, confia nele e verá que ele lhe dará a felicidade, ele lhe dará a cura, ele lhe dará a paz que você está buscando. Esta é como uma forma de falar a alguém sem necessidade de tantas palavras. Fazer as pessoas verem que Deus existe em espírito e que tem que abandonar todo este materialismo. Todos estes materialismos. Passamos aqui a 1 de Coríntios. Passamos a 1 de Coríntios, capítulo 10. Diz aqui o apóstolo Paulo: irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. No 2, leiam o 2. Então diz que todos em Moisés foram batizados, quer dizer que iam debaixo da direção de Deus. O Espírito Santo estava ali com Moisés, guiando a este povo, tirando-os da escravidão, para levá-los a viver em um território onde teriam a abundância, a paz, a felicidade e principalmente teriam ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus verdadeiro. E aqui o apóstolo Paulo, pois os relembra, lhes dizem: não esqueçam, nossos pais desfrutaram aquelas coisas, estiveram com Moisés. E no verso 3 diz: e comeram o mesmo alimento espiritual. Todos comeram dessas bênçãos que Deus lhes deu. E no 4 diz: e todos beberam a mesma bebida espiritual, referindo-se ao que Moisés ali, quando saíram do Egito, foram caminhando até que caminharam em um deserto por 40 anos. Mas neste deserto Deus se manifestou, fez milagres, sinais, também castigou o povo desobediente, mas Deus lhes deu carne, lhes deu água para beber, lhes deu o maná, e Deus se manifestava. Moisés fazia milagres e sinais com a vara que Deus lhe deu. Então o povo esteve ali desfrutando também da presença de Deus com Moisés durante 40 anos. Viram a mão de Deus. E a isso se refere aqui quando diz no 4 que todos beberam a mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual, que é Cristo, que o seguia, e essa rocha é Cristo. Diz que a rocha era Cristo, glória ao Senhor. Então, nesse tempo já o Senhor Jesus Cristo estava trabalhando com Moisés, com este povo ali no deserto, nesses 40 anos. E Paulo diz: não se esqueçam que todos estiveram desfrutando. Entretanto, diz o apóstolo que alguns desagradaram a Deus e Deus os castigou. Os desobedientes, os incrédulos, os rebeldes, insensatos, desleais, pois eles contrariaram a Deus e Deus os castigou, veio a morte. Tem aí várias partes onde diz que Deus enviava uma peste e morriam de uma enfermidade. Morriam também que a terra se abria como se fosse um terremoto e engolia a todos que estavam aí, porque Deus dessa forma os castigou por serem desleais. E nós hoje aqui estamos protegidos com a presença de Deus. Amém. E nós dizemos ao Senhor que nos ajude para que não sejamos desleais, para que não sejamos infiéis, para que nossa vida seja de orar, de confiar em Deus, ler a Bíblia, verificar que não estamos cometendo erros. Isso encontramos quando lemos na Bíblia, olhamos nosso estado espiritual e seguimos a vida até onde Deus quer que vivamos, mas viver com Deus. Amém. Viver confiando nele, orando, buscando-lhe, cantando-lhe, lendo Bíblia e clamando a ele. Não nos cansemos, porque temos que nos cansar. Há muitas pessoas que se cansou, já está há 10 anos e se retirou, 15 anos e se retirou.
5 anos e se retirou da igreja. Não, é que me cansei. E diz, eu vou para o mundo. É que, acaso o mundo o que oferece? O mundo oferece mais dor, mais sofrimento, mais tristeza, amargura. E no mundo se sofre mais porque não temos a ajuda de Deus. Então nós temos aqui a ajuda de Deus. E os que queiram ter uma vida espiritual mais superior, profunda, ter a Deus, falando assim como Deus fazia com Moisés, pois essa pessoa se entregará mais ao Senhor. Os outros dirão, eu leio a Bíblia, oro ao Senhor, confio no Senhor e sigo. E sigo em frente. Mas eu tenho que seguir até o dia da minha morte? Que formoso é que todas as pessoas cheguem até o dia da sua morte, clamando a Deus, obrigada, Senhor, pela vida que me deste, agora recebe-me. Isso é formoso? Isso é bonito para os seres que estejam com Deus, o estar com Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui está recordando, está enfatizando a questão da idolatria. Então, eu dizia a vocês no princípio que como neste mês, é o último mês do ano, as pessoas inventaram tantas coisas, mas entre isso está o paganismo, está a idolatria também. Estão as simpatias e as superstições. Então, sobre isso, pois, temos que falar, para que a nós nos fique claro os conceitos, e assim não vamos falhar a Deus, ou perder bênçãos por ignorância, porque o que peca ignorantemente também se condena ignorantemente. Então, nós não queremos perder as bênçãos de Deus por ignorância. Senão que tem que recordar e aprender para ensinar a nossas novas gerações ou as pessoas que vamos evangelizar ou vamos convidar para que venham à igreja. Aqui fala que o apóstolo nesses versos diz, não sejais idólatras, aqui no verso 7. Diz, não sejais idólatras, como eles lá no deserto, quando estava com Moisés, foram idólatras. E então, por isso, Deus os castigou. No verso 8 diz, nem forniquemos, porque eles também caíram na fornicação, e por isso Deus, então, os castigou a todos por terem caído nesta fornicação. Mas aqui vemos que é como uma fornicação idolátrica. Não era tanto a fornicação somente de repente, de um homem estar com muitas mulheres sem ser a esposa, hein? Senão que era também para adorar aos deuses. Porque adoravam aos deuses, as estátuas, as imagens, e uma parte de fazer o ritual era ter a intimidade na presença da estátua, que para que a estátua se alegrasse. Isso o faziam. Então, por isso se chamava fornicação idolátrica. E muitos faziam essas coisas. E isso era o que ofendia muito a Deus, e por isso faziam isso. Então, isso era o que se chamava naquele tempo as lascívias, as imundícias e as lascívias. Era isso. Quando fazia toda essa fornicação idolátrica, faziam tendas, ou o que se chama hoje um quiosque, ou um acampamento, o fazia e o adornava com flores e com muitas coisas belas e formosas, colocavam as estátuas, os ídolos, os deuses, e a cama para que entrassem os homens para cometer as imundícias com as mulheres, rameiras ou prostitutas, e faziam aí todas as coisas para agradar aos deuses. E tudo isso é o que aí o apóstolo aí menciona da fornicação, que não fossem cometer essa fornicação, porque isso era como muito comum naquela época. Hoje tem ouvido dessas coisas em alguns países. Então desagradavam a Deus dessa maneira. E aqui no verso 9 diz o apóstolo, nem provoquemos o Senhor, porque eles provocaram a Deus. Eles provocaram a Deus ali no deserto. Diziam a Moisés, e será que você pode fazer que nos apareça água? Estamos morrendo de sede. Será que você pode? Estavam provocando a Deus, desafiando a Deus, sabendo que Deus deu a Moisés uma vara, dizia que com essa vara o que tocasse
pois que se realizaria um milagre. E eles então, de uma forma sarcástica, incrédula e ofensiva, falavam muito mal a Moisés dessas coisas. Isso se chamava provocar a Deus. Então, aí provocaram a Deus desta maneira, e Deus os castigou, enviando serpentes venenosas que os morderam e morreram milhares. Morreram do veneno das serpentes. Também murmuraram, aqui no verso 10 diz, nem murmureis, porque eles também murmuraram e também pereceram por murmurar. Então já o apóstolo continua a orientar e a aconselhar para que sejam firmes. Cada um seja firme no evangelho de Cristo Jesus. Cada um seja firme neste caminho que Deus o trouxe e o colocou. Ser firme, o que significa? Você esteja aí, seja constante, não se canse, não se desanime, não volte atrás, não volte a fazer o pecado que fazia antes. Afaste-se do pecado. Pense em seu futuro. Pense na vida eterna. Pense na felicidade que Deus pode dar a você na sua vida. Ou pense também no castigo que pode receber da mão de Deus. Então, nós como seres humanos temos que pensar e buscar e escolher o melhor para nós. Mas há pessoas que fazem o contrário, buscam o seu próprio mal, porque como que lhe agrada, que lhe batam, lhe dê pedradas, castigue-me mais forte, bata mais forte, me dê uma facada. Parece que tem gente que é assim. Isso não é normal, porque nós, os seres humanos, sempre estamos buscando o bem, a felicidade e a paz e buscando que nada me doa e que ninguém me faça nenhum mal. Isso buscamos? Então, Deus ensina sua palavra, assim como na antiguidade. Olha que aqui o apóstolo Paulo lhes revelava e ensinava, para que ensinasse ao povo também. E hoje em dia nós temos também a Bíblia e lemos e vemos como o Espírito Santo está conosco e nos reafirma o que está aqui escrito. O Espírito Santo nos reafirma como? Com sonhos, com visões, profecias. Sempre está aí Deus ensinando-nos que o que está aqui escrito é uma realidade e que tem que cumprir isso que está aqui escrito e tem que obedecer, porque Deus vive, Ele vive. E aqui, então, diz o apóstolo no verso 12, sejam firmes. O que pensa estar firme, cuide-se. Veja que não caia. Então, seja cuidadoso de sua vida espiritual. Passamos aqui ao verso 21. Então, o apóstolo Paulo, em suas recomendações, diz: vocês não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios? Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? Participar? E o que é isso de participar? Nós que estamos aqui atentos e vamos falar deste mês e de muitas coisas. Partícipes. Você sabe o que é ser partícipe? Você sabe, entende a palavra partícipe que diz: eu estou participando com minha família de um aniversário? Não, é o aniversário de minha avó e estou participando deste aniversário. Então você está aí junto, não? Na reunião, na festa, a música, a comida, a bebida, tudo o que se faz. Está você o quê? Participando. Isso é o que se chama participar? Nós podemos participar em certa forma, em certas coisas, mas cuidemos em ver em que é que não devemos participar. Cuidemos de não ir participar da idolatria. Cuidemos de não ir participar do paganismo. Com minha família, minhas amizades, meus parentes, amigos que são pagãos e eu também participando com eles. Ou que são idólatras, que não conhecem a Deus e eu estou participando com eles de sua festa que estão fazendo, sua reunião, sua crença, seus costumes que estão realizando. Estou participando, estou com eles. Os estou aplaudindo e estou dizendo que é muito bom o que eles estão fazendo e que eu também estou conforme e aceito. Isso é a participação e nisso sejamos cuidadosos. Em que podemos participar e não devemos participar.
com nossa gente, familiares, parentes ou amigos, como se chame. A participação. Então o apóstolo diz: não é possível que você que conhece a Deus e tem a Deus esteja participando com alguém ou com alguns que estão servindo ao diabo ou estão venerando ao diabo, porque o diabo foi o que inventou tudo o que é idolatria, imundícia e lascívias e todas essas orgias. O diabo as inventou e ensinou ao homem a fazer isso para contrariar a Deus. Então nós que somos de Deus e temos o Espírito de Deus, estou com eles reunida, participando, não agrada a Deus? E o apóstolo diz: não podeis. A fonte não pode dar água doce e salgada ao mesmo tempo? Não se pode participar da mesa do Senhor e do demônio ao mesmo tempo. Impossível. Faz uma coisa ou a outra. Então, diz aqui, volto a ler o 21. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Acaso somos mais fortes que Deus? Não. E se vamos lhe provocar ciúmes, quem perde? Pois nós perdemos. E tudo por quê? Por uma comida, por uma bebida, por um festejo, por uma festa, por participar em uma reunião onde era fazendo coisas que se chama idolatria. Tudo o que seja idolatria. Fugir dessas coisas. Então o apóstolo Paulo diz no verso 23, o que é que ele diz? Isso, então diz, pois nós podemos fazer tudo, comer tudo. Então diz, tudo me é lícito? Sim, eu tudo posso fazer. Se quer, eu posso fazer tudo, mas não me convém. Não me convém porque eu perco. Perco a bênção de Deus, perco a graça de Deus. Deus me rejeita. Então eu tenho que ser inteligente e olhar muito bem meus passos. O que vou fazer, o que faço, o que devo fazer. Tem coisas que devo rejeitar. Então, por exemplo, no mundo, durante o ano tem muitas festas. Tem festas religiosas, das religiões. Mas tem muitas festas que dos santos, das santas. E aqui neste mês, por exemplo, no 24, dizem que nasce Deus. Que nasce Deus. Será isso lógico? Então, nós antigamente sim, e dizíamos que sim, sim, nasceu o menino Deus nasceu. Um bonequinho, não é que esse é o menino Deus? Então, o que é que o Senhor diz? Não fareis o quê? Comigo? Como foi? Como é este verso? Não fareis comigo nem semelhança do que está em cima, no céu, na terra e debaixo da água. Mas não, em 24 nasce o menino Deus. Então, no 24 tem que fazer uma comilança e fazer a festa, porque nasceu o menino Deus e fazendo acreditar nisso as pessoas, as crianças, por exemplo, os faz acreditar nessas coisas. E Deus, por acaso, estará contente com isso? Zombando de Deus, porque isso é uma zombaria para Deus. E as pessoas não têm dinheiro muitas vezes e têm que ir pegar dinheiro emprestado ou a penhorar o que tem, o pouco que tem, o ferro, o liquidificador para comprar os presentes. Porque se não compra os presentes, não se pode viver. Tem que comprar os presentes e tem que comprar a comida também. Não tem dinheiro, mas tem que penhorar o ferro, o liquidificador, tem que penhorar tudo, não sei o que mais vou vender. Vou ficar com um sapato e um vestido porque o resto tenho que penhorar, porque eu tenho que fazer a comida e tenho que celebrar a festa e tenho que dar os presentes. Isso é uma escravidão, não lhes parece? Isso é escravidão? Nós nos escravizamos, isso em primeiro lugar é isso. Em segundo, aí está a idolatria. Aí está o paganismo,
Aí está a ofensa a Deus, quando Deus diz: comigo não fareis Deus alheios. Não, mas em 24 de dezembro, sim, está fazendo um Deus alheio que se chama Menino Deus, um bonequinho. E aí se está violando e está quebrando essa lei do Senhor, quando ele disse: não, comigo não faça nada dessas coisas. Nada de coisas materiais, nem de seres humanos, nem de coisas materiais, físicos. Não faça isso. Então, veja a ignorância em que nós vivíamos. Estivemos um tempo vivendo nesta ignorância. Hoje em dia, nossos olhos foram abertos. Lemos a Bíblia e já não somos escravos do diabo. Não se escravize você. Se você não tem dinheiro, não seja escravo de fazer as dívidas, de ficar devendo a todos para comprar presentes e comidas especiais. Não faça isso. É o mesmo que neste mês também, bom. Depois continua que em janeiro a festa, que bom, que os reis, bom que também. Na Semana Santa, que então isso é o Senhor Jesus Cristo. Então é a estátua, as pinturas e as imagens de Jesus Cristo e que então o crucificam. Então que cada ano tem que crucificá-lo e o crucificam e cada ano ele morre e cada ano ressuscita. Isso é zombaria para nosso Deus. Isso é zombaria, isso é idolatria, isso é paganismo. Então as pessoas buscando o quê? Um escape, uma saída para descansar? Uma saída para ter férias? Não, pode ter férias de outra forma. Sem necessidade de buscar ao pagão, ao religioso, a essas festas de santos, de santas, de deuses, deusas. Não precisa disso para ter um descanso ou para ter um tempo, um momento de lazer. Se você quer ter um momento de lazer em sua vida, quer fazer uma festa, uma reunião e ter convidados com comida, é porque você tem dinheiro para fazê-lo? Não porque se sente obrigado, escravizado para fazê-lo, senão porque você tem dinheiro, então faz uma festa de aniversário ou uma festa ou aniversário da criança, não sei o quê. Tá? Então faz uma festa e você se diverte e você desfruta, então bom. E se você quer dar presentes porque tem muito dinheiro, pois dê presentes, porque tem muito dinheiro. Mas se não tem dinheiro, não faça dívidas, não se escraviza disso para aparentar, porque isso é aparência. Isso não tem que fazer. Não sejamos escravos do diabo. Então, ensinamos as pessoas que vêm à igreja que não se escravize. O apóstolo diz: eu tudo posso fazer, me alisto fazer tudo o que quero, mas não devo fazer, porque nós estamos perdendo bênçãos de Deus. Então, eu dizia que agora sim eu quero que vocês me perguntem, que vocês me ajudem também. O que mais que as pessoas inventaram? Falemos de simpatias e superstições também, que abundam e que tudo isso ofende a Deus. Agora sim, vamos falar disso. Agora sim, quero ver mãos levantadas de vocês, para que vocês ajudem a complementar. Ou alguém de repente tem algum testemunho, ou alguém de repente Deus lhe falou, lhe ensinou algo. E você tem sofrido na vida por estar envolvido em todas essas questões, que o escraviza e que você, por falta de dinheiro, teve que fazer o que não devia fazer só por aparência. Que o criticam, que sua família o critica, que sua família se irritou. Pois deixe que critique, que se irrite. Você não se preocupe por isso. Você seja de convicção. Você tenha autoridade, tenha caráter. Você sabe o que é ter caráter? Ter convicção do que sou e creio, e confio onde estou. Isso se chama ter meu caráter. Eu acreditei nisso, creio na Bíblia, encontrei a Deus. E vocês, minha querida família, os amo, os adoro, os quero. Mas se vocês não querem me ver, porque eu conheci a Deus e leio a Bíblia, pois então não voltem a me olhar. E eu sigo em frente o meu caminho e vocês sigam o seu caminho. Isso se chama ter caráter. Mas os demais, minha família o que disse? Não, é que eu tenho que estar no 24 ali na festa, à meia-noite, quando dão os presentes, porque o menino Deus nasce. Se eu não estou ali, minha família, quem os aguenta? Vêm todos contra mim. É que durante o ano sua família os manteve e pagaram aluguel?
Você é livre. Você é livre, não vai se escravizar. Agrademos a Deus. Eu quero que vocês hoje falemos de simpatias, falemos de superstições ou testemunhos. Boa noite, irmã. Que o Senhor continue abençoando. Eu tenho uma grande preocupação, irmã, é que quando eu estava no mundo e praticava coisas que, pois, neste momento, eu não entendia, mas minha família fazia essas coisas e para mim, pois, acreditava que era normal, como, por exemplo, no dia 31 de dezembro, sair com uma maleta correndo pelas ruas. Inclusive, pois, eu via que a minha família e as pessoas os vizinhos também, corriam atrás. E eles diziam, pois, que com isso podiam, no ano seguinte, viajar. Também, nesse mesmo dia, vou interromper a irmã. Eu não tenho que sair com a maleta, porque eu não quero viajar muito. Viajo, isso cansa muito viajar. Continua, irmã. Irmã, e também, pois, as simpatias das lentilhas que diziam que com as lentilhas havia muita prosperidade. Então, nesse dia, todas as pessoas repartiam lentilhas e as comiam com as uvas, porque diziam que isso era a prosperidade. Sim. Pois, irmã, isso, pois, Sim, fazia irmã, o mundo sim. mais, pois, como o Sim. do Senhor. Pois tudo, a isso tudo se chama as simpatias. As simpatias que também se vestem de uma cor específica, que a roupa tem que ser de uma cor específica, porque isso tem como simpatias ou superstições, não? Que as pessoas creem que isso lhe traz sorte, que lhe traz boa sorte ou que lhe traz má sorte. E todas essas coisas nós temos que abandonar isso, não tornar a dar crédito a isso, porque para nós o único que existe é Deus. Então, não fazer essas coisas, não dar crédito a isso e ensinar. Por isso, Deus colocou para todos nós a tarefa, o trabalho de evangelizar, de falar às pessoas de Deus, para que as pessoas não se escravizem, porque isso é uma escravidão. Viver com todas essas crenças e simpatias e todas as coisas, isso é escravidão. Todo mundo vive escravizados por isso, que é as cores, que tem umas cores que são positivas, que as cores negativas, é melhor a cor tal porque a outra cor não. Não, todas as cores são bonitas, todas as coisas servem para comer, toda a comida que Deus deu é para comer. Não, tudo que Deus nos dá para observar e olhar, tudo é bonito olhando do ponto de vista normal e lógico e sempre, pois, agradar a Deus e não viver de tudo isso, porque tudo isso escraviza. O diabo quer ter as pessoas escravas, escravas de muitos compromissos e de muitas crenças. E o diabo tem as pessoas escravas das dívidas, porque as pessoas ficam tão endividadas, porque não tem dinheiro para comprar presentes para todo mundo, porque tem que ser nesse dia o presente, não? Um presente pode dar em qualquer data do ano. Uma comida especial, um convite especial, um passeio, uma comida se fazem qualquer data do ano, sem estar celebrando festas de santos nem de santas. Disso fujamos. Fujamos porque temos que agradar a Deus. Agrademos ao Senhor e verás que Deus nos abençoa. Amém. Sim. Bem, irmãos, seguimos. Irmã Maria Luísa, boa noite. Que o Senhor a abençoe muitíssimo. A amo muito no Senhor e você é um exemplo para todos nós, os jovens, de que sim, se pode amar a Deus e ser muito feliz, porque essa é a felicidade, irmã. Muito obrigado por visitar-nos e seja muito, muito bem-vinda aqui, Orquídeas, irmã. Obrigada. Graças, Obrigada, irmã. irmã. Sim. Irmã Maria Luísa, o Senhor, através dos seus lábios, em 12 de dezembro de 2012, na igreja de Fort Lauderdale, Estados Unidos, nos deu um estudo bíblico onde você nos ensinava, lendo os 2 primeiros capítulos de Mateus e Lucas sobre o nascimento do Senhor Jesus, e nos contava toda a história. E, pessoalmente, sempre leio a história do que aconteceu depois do que nos narra a Bíblia. E, como sempre, irmã, você tem razão, mas eu, quando explico aos meus companheiros, aos meus amigos e demais família, tudo o que você nos ensinou neste estudo bíblico,
do nascimento do Senhor Jesus e da idolatria, o que isso significa. E também faz um ano em Ibagué, o Senhor, através dos seus lábios, nos dizia que todos os pecados são iguais e são o mesmo para Deus, todos os pecados têm o mesmo valor. Quando eu lhes explico todo o nascimento e que ele não nasceu em 24 de dezembro, me dizem, mas Camilo, somente estamos adorando e celebrando a Jesus, que é Deus. Eu não vejo porque seja idolatria. E eu lhes digo, não, é porque o Senhor é em espírito e em verdade. Mas me dizem, não, por quê? Isso é igual, estamos celebrando a Jesus? Não estamos fazendo nada mal? E eu lhes digo, não, porque isso desagrada a Deus. Mas não consigo convencê-los, irmã. Então, e assim, irmã, continua o Senhor, e se for da vontade do Senhor, que você me ensine e nos ensine a toda a igreja como podemos convencer a nossos amigos e familiares sobre esse assunto. Pois nós sim celebramos o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Quando você queira celebrar, leia Mateus. Leia Mateus, os primeiros capítulos. E aí você está recordando o que aconteceu, a história. E aí você está celebrando, porque você está recordando e admirando os acontecimentos, os fatos. Se você quer celebrar a morte do Senhor Jesus Cristo, leia também os capítulos finais de cada evangelho, e aí encontrará a forma como o Senhor Jesus foi sacrificado. Os últimos dias do Senhor como ser humano e como foi sacrificado. Você quer celebrá-lo? Leia isso. E retorne e leia. E leia. E aí você recorda, e aí você celebra isso. Em qualquer momento, você leia isso. Nós podemos ler isso em qualquer momento, em qualquer dia do ano. Nós não vamos celebrar datas específicas, nem fazer aniversários, porque Deus diz, não fareis comigo nada. Comigo não fareis nada, então não tem que fazer nada. Por isso é que ninguém sabe a data quando o Senhor Jesus nasceu. Ninguém sabe a data. Tampouco ninguém sabe exatamente a data quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. Fala dos dias, isso sim fala que na sexta e que ressuscitou no domingo. Mas não há data nem um ano, porque isso não interessa. Deus sabia que isso não tinha por que interessar ao homem. Datas, senão simplesmente os acontecimentos. Porque Deus é o mesmo ontem e hoje. E pelos séculos, então, para Deus não há datas. Então, diz que para Deus 1000 anos é como um dia, ou um dia como 1000 anos para Deus. Assim que essas datas a Deus não lhe interessa. E como não lhe interessavam, por isso não permitiu que se escrevesse. Porque o Senhor sabia o homem com sua tendência à idolatria, porque o homem sempre teve essa tendência à idolatria, desde Adão e Eva. E por isso Deus oculta e ocultou muitas coisas que andam em mistérios por isso, para ajudar-nos, porque Ele conhece nossas fraquezas. O que aconteceu com Moisés quando ali no deserto, quando as serpentes mordiam, as pessoas morderam e morriam. Então, Moisés orou ao Senhor e Deus lhe disse, bom, faça uma serpente de bronze e logo a suba bem alto, coloca bem alto, ergue-a em uma parte alta a essa serpente de bronze. E todo o povo, todos que estão enfermos, que estão morrendo com o veneno das serpentes, que olhem a serpente. E os que olham, então, pois, vão se curar. Essa foi a ordem que Deus deu a Moisés. Então, assim fez Moisés e diz que, depois que morreram muitos, então que já os que ficaram olhavam a serpente e se curavam. Deus fez isso porque quis como dar-lhes um trabalho. Eu imagino que o que tirava os olhos da serpente de bronze, pois morria, e o que não se cansava para tirar os olhos, mas que continuava olhando até que fosse curado, pois ficava curado. Então, o que fez o povo com essa serpente de bronze? A tendência idolátrica. Pois guardaram essa serpente e a levaram com eles. Todo o tempo ficaram com essa serpente até o tempo dos reis. Ficaram com a serpente e a veneravam. A veneravam, a honravam. Tinham-na como um deus, como um ídolo, como um deus.
E o Senhor, pois, se irou com isso. Houve um rei, creio que foi o rei Josias, que ele foi o que destruiu essa serpente de bronze, diz que ele a queimou e a converteu em cinzas. Mas é que essa é a tendência dos seres humanos. Por isso o Senhor não nos permitiu datas. Porque ele sabia, se é assim que não tem datas e as pessoas estão celebrando o 24 de dezembro. Segundo a história por lá do paganismo, diz que em 24 de dezembro nasceu o filho de um deus, de um ídolo por lá, um deus por lá egípcio bom. E que esse adoravam muito a esse deus e fazia sua festa no 24 de dezembro. Quando chegou o cristianismo, quando começaram a pregar o evangelho de Cristo às pessoas, então todos diziam, mas como fazemos se nos convertemos a Cristo? Vamos deixar de celebrar o 24 de dezembro, a festa desse Deus? E como fazemos? Não, isso não deve ser, não pode ser. Então as pessoas, para facilitar tudo, o facilismo, aqueles que diziam ser pregadores, então diziam, não se preocupe, mudamos-lhe o nome. Então já não vai ser este Deus, o que nasce em 24 de dezembro, senão digamos que é Jesus Cristo, que nasceu em 24, e vocês sigam celebrando a festa como fazia antes, celebrando a festa e tudo se ajeita. Porque era o facilismo que proporcionava às pessoas, pois dando-lhes todas essas prioridades e todas essas coisas errôneas, somente para a comodidade de cada qual, para que cada um vivesse cômodo em sua crença. Então agora já não é esse Deus do 24, senão que já mudaram por Jesus. E assim fizeram muitas coisas que o paganismo naquele tempo costumava fazer. Então, quando veio o cristianismo, não o verdadeiro cristianismo, senão esse cristianismo que era por negócio, por lucro, este cristianismo foi o que lhes facilitou todo este paganismo, que converteram em ídolos e em estátuas aos santos e às santas, e lhes mudaram o nome, que já não se chamava Astaroth, nem se chamava o deus Moloque, senão que já se chamava São João, e a virgem de não sei onde, e o santo de São, e até os apóstolos, a todos lhes faziam estátuas, a todos, São Felipe, São não sei quem, e no lugar desses deuses pagãos que eles adoravam desde a antiguidade. Isso aconteceu no cristianismo, que mudaram o nome dos deuses que eles adoravam para facilitar-lhes tudo. Então, agora é outro santo. Agora já é o São João, o que está aí já não é Moloque, senão São João. E assim segue a história. E isso foi o que aconteceu. Porque o facilismo das pessoas, a comodidade das pessoas. Mas o verdadeiro evangelho do Senhor, a verdadeira palavra de Deus não é de facilismo, nem é para deixar as pessoas cômodas em suas crenças e em seus costumes, senão que Deus exige a cada homem e a cada mulher que mude, que se transforme, que mude sua maneira de pensar, de fazer, de atuar, mude sua maneira de viver, porque assim como vives, não te convém. Tens que deixar de crer, tens que deixar de fazer isso e aquilo, tens que buscar esse Deus invisível, esse Deus verdadeiro em espírito. Então Deus sim é enérgico, isso é o verdadeiro evangelho do Senhor. Aparentemente rígido, drástico, exigente, mas não é que seja assim. Não é difícil, Deus nos ajuda. Deus nos ajuda porque nós não nos sentimos escravos, nos sentimos livres e felizes. Amém. Então, qual é a escravidão? Qual? Quem vai dizer, ai, que pesar, que tristeza, olha eu aqui, crendo no Senhor, e olha o que eles fazem ali, e eu não posso estar ali, eu quero estar. Não, isso não é conversão, isso não é ter a Deus. Isso é um engano e eu estou me enganando? Não, o de Deus é de convicção, de segurança, de firmeza. Por isso o Salmo diz, o que confia em Deus é como um monte, que está firme, que não se move, permanece para sempre porque não se move. Esses são os filhos de Deus. Estes são os verdadeiros cristãos que estão praticando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. Seguimos? Irmã Maria Luísa, boa noite, Deus a abençoe. Eu venho da igreja de Bolívia, recebo uma cordial saudação. Irmã, minha pergunta é a respeito dos costumes e tradições que são passados de geração em geração, com os quais chegam os irmãos na igreja. Por exemplo, na Bolívia, irmã, tem muitos rituais e costumes, como, por exemplo, quando eles têm uma propriedade nova ou um carro novo,
eles os batizam, a isso eles chamam de Jar e dizem que os estão oferecendo a Deus. Também, por exemplo, irmã, a primeira sexta-feira de cada mês, em todo o país, em umas regiões ou seja, é mais enfática que outras. Por exemplo, eles oferecem à Mãe Terra ou à Pachamama o que elas lhe deu. Nesses rituais usam, por exemplo, fetos de lhamas, fetos de diferentes animais, para devolver à Mãe Terra o que lhes deu. E em meio a todas essas tradições, eles invocam a Deus, invocam a Pachamama e também os animais. Em meio a tudo isso, também se embebedam, espalha licor, ou seja, mescla muitos costumes, o paganismo com as tradições, digamos, coisas ancestrais que trazem. E pois a pergunta é, irmã, como ensinar aos irmãos? Pois porque muitos são escravos de todas essas coisas, porque os traz sua família, os traz desde muito tempo atrás e creem que está fazendo o correto. Também, por exemplo, tem lugares onde eles vão e se estão enfermos, por exemplo, vão e quebram uma garrafa de champanhe, diz que com isso vão ser curados da doença, fazem peregrinações longas de dias para chegar em certo lugar onde há certo santo, e ali pega um pedaço de pedra, eles escavam a parede, pegam um pedaço de pedra, irmã, e o tamanho da pedra que ele saia, eles têm que guardá-la e carregá-la. Imagina, pode ser grande ou pequena. De que pedem o desejo, pedem o que querem e a leva. No ano seguinte deve devolver essa pedra. Então, tudo isso, irmã, é escravidão. Nos aeroportos você vê as pessoas carregando suas pedras, porque podem sair pedras grandes, pedras pequenas. Então, as pessoas carregando suas pedras porque eles creem que nisso está o poder. Também, irmã, por exemplo, eles ali compram em dezembro para essas datas umas coisas que se chamam miniaturas. Isso são, por exemplo, as casas que eles querem em miniatura. Se querem dinheiro, então os maços de notas. Se querem um diploma universitário, então compra a beca, compra o capelo, tudo em miniatura. E isso guarda ou leva porque dizem que vai cumprir esse desejo. Então, irmã, e nunca se cumpre? Pois não, irmã. Então, como ensinar aos irmãos? Porque muitas pessoas chegam à igreja com esses costumes. Como disse, irmão, são coisas que vêm de geração em geração, desde os antepassados. Então, para que não estejam escravos de tudo isso e que possam ser libertados. Tudo isso são as superstições, tudo isso que a irmã nos conta. Isso é o que nós lemos quando o Senhor disse: não fareis comigo nenhuma imagem ou semelhança de coisas que estão em cima no céu ou na terra, como é o que a irmã nos acaba de dizer das pedras e todas essas questões, e que abençoa e batiza, pois, aos animais, aos objetos. Isso é fazer deuses ou ter a crença de que isso tem poder e que vai ajudar aos humanos. Isso é o que Deus disse: não fareis comigo imagens, semelhanças, nenhuma figura de coisas que estão no céu, que estão na terra, ou debaixo da terra, ou no mar. É isso, em um só verso se resume tudo o que o homem inventou. Se começamos a percorrer país por país, nunca vamos terminar. De ouvir as superstições, as simpatias, os costumes. A tudo isso dizemos paganismo. Isso é o que o homem tem feito desde Adão, e um se entregou porque o diabo foi o que os ensinou, os incentivou a fazer isso. Então, tudo isso é o que aí Deus, em um só verso, ensina. E quando as pessoas chegam à igreja, pois nós, com muita paciência, e lhes vamos ensinando e vamos lendo os versos bíblicos, e vamos lhes ensinando que já deixam de estar confiando nessas coisas. Não confiem nessas pedras, não confiem nos animais, não confiem nesses rituais que fazem, porque Deus não está aí, Deus não lhes vai abençoar. Ou quantos milionários têm visto porque todos os anos fazem os maços de notas para serem ricos, não? No ano que vem, ou para serem universitários, como dizem que tudo o que querem fazer este ano. E o fazem o quê? A situação continua a mesma, porque passa dezembro e chega janeiro e fevereiro e todo mundo cheio de dívidas. Por causa de todo o dinheiro que se gastou no festejo, no presente, em todas essas coisas. Então, isso é o diabo escravizando as pessoas, porque as pessoas veem que nada se cumpre e continuam o quê?
e continuam fazendo e confiando e crendo que terão alguma resposta. Isso tem que ensinar as pessoas com muita paciência, porque também o diabo está aí no meio com todas essas crenças. Mas Deus, as pessoas quando chegam à igreja, pois lhes ensina com muita paciência e lhes diz, confia só em Deus, nesse Deus invisível, Deus em espírito, e verás que Deus é o que vai lhe dar felicidade e vai lhe conceder seus desejos. E então você vai abandonando isso, vai deixando isso que não agrada a Deus. E orar pelas pessoas, isso é o que tem que fazer, orar pelas pessoas. E ter a doutrina, isso sim, saber doutrina, porque temos que ter muita doutrina para ensinar as pessoas, para que o diabo não as engane mais. Seguimos. Outras 2 perguntas para finalizar. Irmã, boa noite. Irmã, estamos falando neste momento sobre as festas religiosas, mas para dizer algo, eu vivendo em outro país, eles têm outros costumes. Por dizer algo, em abril, eles celebram um dia que se chama o Dia do Lanceiro, que eles, não digamos que celebram, senão que fazem como uma homenagem a todos os soldados que morreram na Primeira Guerra Mundial, na Guerra de Galípoli, que foram soldados da Nova Zelândia e da Austrália. E sempre é uma festa com muita honra para essas pessoas. Neste momento estamos falando de festas religiosas, mas quando são esses tipos de festas ou quando são esses tipos de celebrações, também considera da mesma maneira como são as religiosas neste caso. E também por dizer, aplicando a Colômbia, o que acontece de repente com 20 de julho e com 7 de agosto, se celebra, se pode celebrar, ou se cai em uma superstição, ou se cai em um erro por participar disso. Bem, irmã, o que fala a irmã é que lá veneram ou honram aos soldados, não? Diz que os soldados mortos. Ou comemora com muita reverência. Aí se cumpre aqui em Reis, em Reis fala sobre um rei que ele tirou, digamos, a veneração, a idolatria em sua época, em seu reinado, tirou a idolatria de Israel. E aí diz que as pessoas, entre outras coisas, adoravam aos mortos, honravam e veneravam aos mortos. E ele tirou tudo isso. Porque isso é mal, era mal diante de Deus, é mal diante de Deus, porque diz que honrar também aos mortos e venerar aos mortos, pois isso é mal. Isso não é o mesmo como às vezes tem pessoas que vão, certo dia da semana, vão ao cemitério, a recordar lá, a chorar e a sofrer. Não por seu familiar morto. Segundo como a pessoa considera este assunto, tem pessoas que eu considero como vou recordá-lo e chorar, porque me faz falta, tenho saudades. Bem, se é desta forma, Deus conhece seu coração, porque é que está indo ali no cemitério. Não para ver ali ao morto. Ao morto, pois não, senão o nome do morto. Então, Deus, há muitas pessoas que vêm à igreja. Aprendi por profecia que Deus me usou para profetizar. A muitas pessoas lhes disse, e tu para que vais ali neste lugar? Não voltes a este lugar porque tu vives amargurado, vives triste, chorando e recordando. Já esqueça-te do passado, não te preocupes, eu vou te dar alegria, eu vou te mudar, vou tirar tudo isso que sentes. Então a pessoa me dizia, é que eu um dia da semana, todos os domingos, não sei, vou ao cemitério para visitar ali minha família que morreu e eu choro amargamente. E a cada 8 dias vai ali para chorar. Então Deus lhes disse que não fizesse isso. Então isso não é que seja pecado, quem sabe, diante de Deus, mas sim, Deus quer que a pessoa seja feliz. Não, e que já não sofra mais, não chore mais.
O morto não vai ressuscitar. Assim que tu, porque te amargas, porque sofres, porque te atormentas, não vais ali. Não vaias a recordar, não recordes isso. E Deus encarregará de fortalecê-lo para tirar-lhe isso. Isso é aprendi do Senhor. Sei que não é pecado que a pessoa vai por ali no cemitério a colocar flores ou a ler as palavras e estar aí meditando, seguramente pensando, recordando o familiar. Mas sabe que dano se faz? Que está se atormentando, certo? Se atormenta. E Deus não quer que as pessoas vivem atormentadas, tristes, nem se angustiem, porque não há nada o que fazer, não se pode resolver. Não podemos voltar à pessoa. Bem, então, isso é uma resposta. Do que a irmã fala, isso de venerar, a Bíblia sim diz que venerar e honrar aos mortos, como no caso do que a irmã conta, isso sim é pecado diante de Deus? Estar venerando e honrando aos mortos com tanta devoção. E se o único que merece a honra e a veneração e tudo o merece é Deus. O outro é a admiração. Eu o que faria? Admirar, recordar com admiração a certos personagens que deram sua vida na luta, na batalha, na guerra e lutaram por este país, por este território e eles deram sua vida por isso. Bom, os admiro por seu trabalho que fizeram e já, até aí chega o meu. Uma admiração, bom, muito bem o que fizeram, é admirável. Eles tiveram que fazer essas coisas, bem. Hoje a mim não tenho que fazer essas coisas. É isso. Admirar, recordar somente isso, mas não estar venerando nem honrando. Então a irmã também fala do dia 20 de julho e 7 de agosto aqui, que dizem que no dia 20 de julho foi o dia da independência, quando o país se tornou independente. Se recorda todo ano esse fato que aconteceu, que também se recorda com admiração, somente com admiração. Aí não há idolatrias. Aí não há idolatrias porque não estão os ídolos, nem estão os personagens aí para ajoelhar-se e venerá-los e levar-lhes comida ou flores, ou rezar-lhes, nem nada dessas coisas, senão simplesmente que as pessoas fazem como bom, uma data como hoje aconteceu aqui, então não trabalhemos, senão entregamos-nos ao descanso, ao repouso, ao passeio, a comer ou a dormir, todo o dia descansar. Bom, agradecemos a eles que nos dão um dia de descanso no trabalho. Ali nas empresas já não trabalho porque aconteceu nesse dia a independência, muito obrigada, senão teria que trabalhar todos os dias. Bom, isso é a forma como um considera as coisas. Então, tem protocolos, tem regulamentos e protocolos do governo, o que tem que fazer, pois um obedece e faz o protocolo, tudo que seja protocolo, pois isso não é pecado diante de Deus. Mas o que seja de idolatrar e venerar e deixar a Deus de um lado por estar dando o primeiro lugar a isso, pois aí já é quando Deus entra a intervir e nos ensinar. Bom, não sei que outra pergunta, já dissemos que falta a última pergunta já de hoje. Boa noite, irmã, que Deus a abençoe. Eu tenho uma pergunta. Em minha casa, todos fazem aniversário em dezembro. 7 de dezembro, 24 de dezembro. E geralmente se faz, pois, o aniversário do meu irmão em 24, se faz um jantar. Bom, o nascimento do seu irmão o celebra? Isso sim, aí se já você quer, tem que celebrar o nascimento do seu irmão, o aniversário do seu irmão, então vão celebrar. Aí sim, já de repente está o presente e a comida especial. Mas que seja o aniversário do seu irmão, nada mais. Sim, irmã, siga nos contando. Mas para fazer a pergunta, quando chegamos na casa para o jantar de aniversário, está a ceia. Então, pois chegamos, celebramos, damos os parabéns, o presente, cantamos os parabéns e vamos. Quando vamos saindo, meu filho pequeno, meu amor, seu presente, seu presente. Meu filho me olha como que, mamãe, posso receber? E eu lhe olho e lhe digo com os olhos, não, pois como é uma criança não se pode decepcionar. Então, minha pergunta, as crianças não se pode decepcionar? Não. Errado que você lhe diga que não receba o presente.
Porque as crianças, elas não entendem. Eles amam um presente e amam os brinquedos. Uma criança, o que mais gosta na vida são brinquedos. A criança não lhe importa roupa nem comida, senão brinquedos. Então, de repente, você, bom, receba o presente, mas depois a ele vai explicando, não? Eles te deram a ti foi um presente de fim de ano, porque neste mês termina o ano e de fim de ano, mas isso. E contar à criança, contar a história, falar-lhe, a criança vai entendendo, vai compreendendo. Mas não vai decepcioná-lo de que ele não receba o presente, a comida, o que ele dê, porque isso a uma criança não se pode decepcionar. Sim. E além disso, como é uma festa de aniversário, como é festa de aniversário, então que sirva cedo a comida. Eu digo, bom, eu vou, mas é um almoço ou uma janta, mas eu não vou ficar até meia-noite. Assim que, veja, eu vou e lhe parabenizo ao meio-dia ou às 6 da tarde, às 7. Depois, eu vou porque tenho um compromisso, não vou lhe dizer o que é, mas tenho um compromisso, eu vou. Isso pode fazer? Isso se pode fazer já, você sai já, não ofende a ninguém e você está agradando a Deus. Quero compartilhar uma experiência no lugar em que eu trabalhava anteriormente. Se fazia as novenas e por departamento obrigatoriamente tinha que dar dinheiro para a comida de cada dia da novena. Eu falei com a psicóloga da área e lhe manifestei, pois minhas crenças. Ele disse que colaborava com o dinheiro, mas não participava nessas festas, nem a comida. Em vários dias, minha mesa estava cheia de comida. Eu não provei, não presenteei, deixei aí. E eu lhes disse a ele, por favor, não traga mais, eu colaboro. E sei que é obrigatório na empresa, mas não, pois não me interessa participar, nem tampouco das novenas, nem nada. Meu chefe subiu e me disse, tem 340 pessoas lá embaixo e você é a única que está aqui trabalhando, porque eu faço. Então, eu olhei e lhe disse, não quero desagradar a Deus e chefe, estou faturando. Então, me olhou e me disse, não menina, continue vendendo, continue faturando, e se virou e me disse, daqui a pouco lhe envio comida. Ele disse, não chefe, tranquilo, não te preocupes, eu estou bem assim. E bom, e se foi. Bom, irmã, também lhe faltou a você seguramente mais, um pouquinho mais como de caráter em seu trabalho, não? Demonstra o caráter em qualquer lugar do mundo, desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento que eu esteja, me dei a conhecer, ou esteja com alguém, o que for em lugar, desde o primeiro momento eu mostro quem sou. Meu caráter já as pessoas sabem quem sou, já ninguém vai me dizer nada. Ninguém. Eu o que teria feito? Por exemplo, você diz que trabalha numa empresa. Trabalha numa empresa. Desde o primeiro momento que eu chego para trabalhar nessa empresa, todos devem saber que eu não pertenço à religião XXX. Eu não sou da religião XXXX. Eu sou de minha religião. Eu sou cristã, eu leio a Bíblia e já. E desejo o quê? Eu vou respeitar a todos, mas que também me respeitem. E já. E isso as pessoas devem saber. Minha identidade espiritual. Devem saber. Me identifico espiritualmente. E depois disso, todos vão me respeitar. E o dia que alguém me diga, não, é que tens que dar um dinheiro porque vamos a uma boate e todos vamos fazer uma festa na boate para comemorar o aniversário de não sei quem e tem que dar tanto, comigo não contem. Porque eu não vou dar meu dinheiro, nem vou participar. Já? Assim eu teria feito. Eu tenho feito na minha vida. E me respeitam. E me amam. As pessoas me amam muito. As pessoas me amam. E respeitam. Respeitam minhas decisões. E respeitam o que eu sou
é isso. Mas se já ando como folha de bananeira, que sim, que não, que sim, que não, e flutuante e não, então, pois, as pessoas não vão receber as coisas numa boa, senão que vão zombar, vão criticar ou se fazem inimigos. É isso o que acontece. Então, eu que diria, irmã, como você desde o princípio não demonstrou autoridade nem caráter na empresa, e estão lhe pedindo dinheiro e pedem muito dinheiro, porque também tem que ter dinheiro para isso, não? Todas as noites dando dinheiro para uma comida? Eu diria, estou muito mal economicamente. Eu estou mal economicamente, não posso dar dinheiro por um lado e pelo outro. Eu não posso comer de tudo porque estou em uma dieta especial. Assim que eu, por que vou colaborar com vocês se não vou comer nada? Faria isso. Faria isso. Minha situação econômica e não posso comer de tudo, não posso comer, tenho que cuidar da minha saúde. Irmã, são conselhos. Conselhos, irmãos. Sejamos sábios, sejamos inteligentes e tem coisas que, quando nos dá medo falar às pessoas como somos, o que somos, quem somos, então também temos que enfrentar as consequências dos erros que podem acontecer. Mas, bom, pois que Deus lhe ajude, pois você está ali já. Tem que ver, irmã, como você se organiza para quê? Para que não aconteçam essas coisas. Já Deus lhe ajudará, irmã, não se preocupe. Bom, irmãos, bom, vamos orar. Isso foi já assim algo muito pouquinho que se falou, porque este tema é de nunca acabar. O tema é de nunca acabar. Porque o que não falamos de quando a família vivem todos aí, em uma família tão grande, uns são da igreja e outros não. Que confusão também. Que problema. Como fazemos o que fazemos? Bom, já Deus nos ajudará também. Orar ao Senhor, que Deus nos ensine. Tampouco não sejamos, às vezes, muito, de repente, fanáticos, exagerados, senão sábios, muito sábios e muito educados em nossa maneira de comportar-nos, para não ofender as pessoas, para não ofender tampouco as pessoas, porque as pessoas, pois, tampouco merecem que lhes ofendam. Então, pedir a Deus que nos dê muita sabedoria de como devo comportar, como devo fazer as coisas para que eu não ofenda a ninguém, não lastime a ninguém, e assim possa também eu agradar a meu Senhor. Então, é orar a Deus e pedir ao Senhor. Vamos orar e vamos também pedir ao Senhor pelas curas e pedir a Deus também para que envie o Espírito Santo, que o Senhor nos dê o Espírito Santo, que nos dê os dons, que precisamos tanto dos dons espirituais. Que Deus nos ensine como é que temos que agradá-lo todos os dias de nossa vida. Vamos orar e pedir ao Senhor também por doenças, por bruxarias e feitiçarias também. Pedir a Deus. E você por suas petições, por seus desejos. Recorde ao Senhor sua petição, seu desejo, se é a vontade do Senhor. Senhor, se é a tua vontade de conceder-me o que eu quero, concede-me, Senhor, se me convém, porque se não me convém, então não me des. Porque às vezes também nos falta até sabedoria para pedir ao Senhor. Mas bem, o Senhor é misericordioso e passa por alto. Olha nosso coração, vamos orar. Bendito Deus, bendito Pai Santo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus grande e poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Criador, nosso divino companheiro do caminho, nosso Deus, nosso Rei. Te agradecemos, Senhor, te damos o louvor, a honra e a glória. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tua manifestação. Obrigada, Senhor, porque está conosco durante todos esses anos de nossa vida. Obrigada porque tu nos fez muitas promessas e nos cumpriu tudo ao pé da letra. Obrigada porque te sentimos
porque nos apoiamos em Ti, porque nos refugiamos em Ti, porque é nosso esconderijo, és nosso auxílio, nosso apoio nas tribulações, nas dificuldades, nos momentos de perigo. Obrigada porque Tu nos guardas sempre, porque sempre estamos no meio de perigos. Mas Tu nos guardou, Senhor, nos guiou, está nos guiando por um caminho reto, está nos ensinando Teu caminho, está nos ensinando os caminhos pelos quais devemos seguir. Obrigada por Tua misericórdia, por Teu amor, por Teu perdão, por Tua paciência conosco. Senhor, nesta noite, Te pedimos, Senhor, que em cada coração, cada vida, tem uma petição, tem um desejo dos irmãos, tem um desejo que eles têm e que Tu, Senhor, conheces, para que Tu nos concedas, Senhor, para que Tu sejas, Senhor, conosco, alentando-nos e concedendo o desejo de nosso coração, ouvindo nossas orações, ouvindo nossas petições. Permita, Senhor, que sejamos homens e mulheres justos diante de Ti, porque assim se cumpre essa promessa Tua, que diz que Tu escutas a oração do justo. E queremos ser justos para que escutes nossa oração, para que nos respondas, meu Senhor. Obrigada, eterno Deus. Obrigada por Teu amor. Te louvamos, Te bendizemos, Senhor. Te damos a honra e a glória. Pedimos, Senhor, que envies o poder do Espírito Santo, que envie os dons espirituais e nos revista do poder de Sua graça com os dons, com Teu Espírito Santo, para que nós trabalhemos em Tua vinha, para que nós possamos evangelizar, possamos falar de Tua palavra a muitas pessoas e falar não somente com palavras, senão com nosso testemunho e com nosso exemplo. Ajude-nos, meu Pai, para que essas coisas aconteçam. Também Te peço, meu Senhor, que estenda esta noite Tua mão poderosa sobre os doentes. Olha os doentes, Senhor, cada doente, irmãos ou irmãs, crianças, idosos, que estão doentes, alguns com alguma deficiência, alguns também com bruxarias, com feitiçarias, com espíritos maus que os atormentam. Te peço, Senhor, que estenda a Tua mão e libertes, limpes, e tires laços e quebres correntes e ligaduras. Destrua, Senhor, a obra do diabo, as maldições do diabo. Abençoa, liberta e cura, meu Senhor. Faz milagres e sinais. Obrigada, Pai Celestial. Obrigada, Pai Santo, no nome glorioso de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Para Ele seja a honra, a glória e o louvor, desde agora e para sempre. Glória a Ti, meu Senhor. Obrigada, meu Senhor. A honra é para Ti. Os louvores são para Ti. Obrigada, aleluia. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia. Es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia. Es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión,
a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rei. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai. Os louvores são para ti, Senhor. Te louvamos, meu Senhor. Obrigada, meu Senhor. Tuas bênçãos para cada um, meu Senhor. Obrigada, Pai bendito. Obrigada ao Rei. Santo é teu nome pelos séculos dos séculos. Aleluia. Obrigada ao Todo-Poderoso. Leva-nos com segurança, Senhor. Leva com segurança aos seus lares a todos os irmãos e guarde-os de todo o mal, dos perigos. Obrigada. Muito obrigada, irmãos. O Senhor os abençoe. Até a próxima. Obrigada, obrigada.